Olá, meu povo, tudo bem? Vamos então assim para mais um comentário de algo bem polêmico, tá? Tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor para você. O fato é que na nossa atualidade, isso já vem de alguns anos aí para trás, passaram a se usar o pronome de tratamento você para se dirigir a Deus ou a Jesus Cristo. É muito comum nós ouvirmos essa tratativa em louvores, né, em hinos que são cantados, esses hinos modernos têm essa tratativa, esse pronome de tratamento para se dirigir a Jesus ou para se dirigir ao Pai, se dirigir a Deus. A pergunta é: isso está errado? Isso é inadequado? É algo absurdo para você? Bom, para a gente poder ter uma resposta um tanto mais, digamos assim, clara, é preciso a gente entender um pouco sobre a história desse termo. Existe um fenômeno, tá? Linguístico que é chamado de mutação linguística, mutação da língua. Isso porque as línguas, elas são vivas, elas se transformam com o tempo, tá? E a história do você, ela é muito interessante também, tá? O que acontece? Para a gente poder entender melhor, você é um pronome pessoal da segunda pessoa do singular, tá? Então, quando a gente usa o você, a gente está falando, né, se referindo à segunda pessoa do discurso. Você é a segunda pessoa do discurso. Por exemplo, eu sou a primeira pessoa em um discurso, né? Você é a segunda pessoa do discurso. Esse você a gente estudou na escola também, que pode ser usado o tu, como alguns lugares do Brasil, no sul, em alguns lugares do Nordeste, costuma-se também usar o tu, tá? Então, você ou tu para a segunda pessoa do singular, tá? Então, esse pronome, você, ele tem uma história que é bastante interessante, tá? O professor, né, o doutor Carlos Alberto Faraco, que inclusive o Carlos Alberto Faraco, ele nasceu no dia 20 de maio de 1950, 20 de maio. Sabe quem nasceu também no dia 20 de maio? Eu. Então, assim, fazemos aniversário na mesma data, eu e o doutor Faraco, tá? Mas só que eu não nasci em 1950, fui muito para cá, tá? Eu sou de 1900 e parará, tentar descobrir aí agora. Bom, então o doutor Faraco, né, o professor Faraco, ele tem uma abordagem, na realidade é um trabalho, tá, que é intitulado Galego-Português Brasileiro, História, Variação e Mudança. Na realidade é um artigo, tá, em que consta lá na página 114 desse artigo do doutor Faraco, ele falando a respeito, né, da história do você. E interessante que nem sempre essa palavra ela foi assim. Lá por volta, meados da Idade Média, cerca de 1455, né, século XV, o que se costumava utilizar era um pronome de tratamento vossa mercê. E o vossa mercê, ele era utilizado normalmente para pessoas importantes. A pessoa mais importante na época era sempre o rei, né? Vamos aqui nos referir, por exemplo, ao rei de Portugal, a pessoa mais importante. E a palavra mercê, ela significa bondade, né? A palavra mercê significa conceder algo. Então, quem que poderia conceder algo? Era justamente o rei, né? A bondade do rei, a mercê do rei, ele era aquele que poderia conceder algo. Então, quando se dirigia ao rei, se dirigia utilizando esse pronome
vossa mercê, igual vossa majestade, que é uma outra coisa, mas era vossa mercê. Isso foi mudando com o tempo. É claro que eu não vou falar de tudo aqui, o artigo depois, se vocês quiserem, até posso deixar, eu vou deixar até aqui embaixo, quem quiser consultar, eu vou deixar aqui nos comentários ou aqui embaixo do vídeo, tá? Você dá uma olhada aí, porque esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar no Instagram também, e aí você olha lá, eu vou deixar o link para você poder ler esse artigo se você quiser, certo? Agora veja bem, foi acontecendo mudança, a língua é viva. Então, com o tempo, essa palavra vossa mercê, por circunstâncias que são muitas vezes desconhecidas, ela foi transformando-se em vós me ser, né? De vossa mercê para vós me ser. Vós um ser também. No Brasil foi muito comum o uso do vós um ser, inclusive, né, quando se vê aqueles programas mais antigos, né, de televisão, aquelas novelas mais antigas que se assistia, né, antigamente, elas demonstram, né, inclusive os escravos usando esses termos, né, com os seus senhores ali que os escravizavam, chamam de vós o seu, então com alguma outra pessoa assim mais proeminente também eles chamavam de vós um ser. Vós um ser, né, a gente costuma ouvir muito isso, né, costumava se ouvir, né, pelo menos quem era da época, porque eu não era nascido naquele período, então eu não chamava, tá? Bom, mas além do vós um ser, né? Então, vossa mercê, aí foi pro vós um ser, né? Vós me ser, também é uma outra, vós me ser, também que foi usado. Então, olha aí, foi mudando. Então, vossa mercê, vós me ser, vós um ser. E depois, quando foi em 1666, segundo o professor Fará, surgiu o primeiro documento em que aparece ali o uso do termo você. Você. Isso foi no tempo que o Brasil já tinha sido descoberto, né? 1666, né? 1666. O Brasil foi descoberto, foi encontrado, né? Em 1500. Então, no Brasil aqui, principalmente, surgiram várias formas desse pronome, né? E assim, mas a que permaneceu até hoje foi o pronome você, a forma você. Mas olha só, é tão interessante que esse você, ele é utilizado formalmente também hoje para a gente em ocasiões formais e informais. Mas em ocasiões também informais nós usamos o se, né? Você vai lá, você viu, você tem isso, você quer isso. E também em alguns lugares usa um se, né? Ou então você viu. Então é uma questão de variante regional no Brasil, né? Cada lugar vai ter a sua forma de dizer você, né? Você. Parece que daqui a algum tempo a gente vai estar falando por telepatia, né? Porque vai se contraindo tanto as palavras que a gente acaba se comunicando de forma cada vez mais rápida pelo tamanho que tem as palavras, né? Mas olha só, vamos agora para o contexto, né, do bíblico desse negócio, tá? É adequado ou não, é errado ou não chamar Deus ou Jesus por esse pronome você. Acontece que você sabe que o tu, ele também tem o mesmo efeito que o você, que é também a segunda pessoa. Então, quando a gente vai estudar lá, né, os pronomes eu, você, a gente também estuda na segunda pessoa, eu primeira pessoa. A gente vai para a segunda pessoa e aprende que é o você e aprende que também tem o tu. Então, eu, tu, ou você, ou ele, ou ela, né, que já é terceira pessoa. Mas nós temos o tu também, que é o equivalente ao você. Agora eu te pergunto uma coisa, você que
que não chama o teu pai de, de você porque tem medo, porque tem um respeito muito grande. Você sabe, se você for daquelas famílias mais antigas, se chamar o teu pai de você em determinada ocasião, ele te dá um tabefe no pé do ouvido. É brincadeira, mas isso poderia acontecer, tá, gente? Você teria coragem de chamar o teu pai de tu? De chamar a tua mãe de tu? De chamar um juiz de tu? Chamar um advogado de tu? Uma pessoa que você não conhece e chamá-la de tu? Sabe, uma pessoa importante, chamá-la de tu? Você teria, sinceramente? Vai ter gente que vai dizer que sim, né? Aquelas mais ousadas, mas aí são aqueles rebeldes que querem ser contrários a tudo, né? Mas a gente deixa de lado. Tenho certeza que você não faria isso. Mas sabia que na Bíblia Deus é chamado de tu? Jesus é chamado de tu? Olha comigo aqui, ó. Olha comigo não, tá? Você vai anotar aí, vai consultar depois. Mas eu vou te dar aqui algumas referências na Bíblia Sagrada. Olha aqui, em Isaías 26 e o versículo 2, por exemplo. Senhor, tu darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Salmo 77, versículo 14, diz o seguinte: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Vamos ver aqui, ó. Também no Novo Testamento, olha. Novo Testamento, João 1, 29. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, com relação a Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Então, gente, só que eu estou falando aqui, estou na tradução de Almeida, revista corrigida, que é talvez uma das mais usadas aí, certamente. Mas vamos ver em outras versões também, aqui da língua portuguesa, que a gente encontra esse tu. Será que de tu tem alguma outra, né? Será que as versões de Almeida, a NVI, elas têm o você? Vamos lá. Olha só. Almeida corrigida fiel é tu para esses versículos. Também usa tu. A imprensa bíblica, Almeida revisada da imprensa bíblica, revista atualizada, revista corrigida de 1969, Almeida atualizada, a NVI, que é a nova versão internacional, a nova versão transformadora, também a Bíblia, tradução em português da Sociedade Bíblica Britânica e também a versão católica. Então, veja bem, a questão é o seguinte, gente, é a questão cultural. É a cultura que foi construída para nós, brasileiros, e que deve ser respeitada. Não é porque a Bíblia ela traz uma cultura que nós devemos ter a mesma cultura. A Bíblia é um livro que é cultural. É claro que a gente tem que seguir o que está na Bíblia, sim, mas nós temos que respeitar a cultura. Por exemplo, a Bíblia, ela fala a respeito de muitos costumes do Novo Testamento, dos cristãos também, né? Então, por exemplo, as doutrinas bíblicas, os costumes bíblicos que estão no Novo Testamento são objeto de grande divergência na atualidade. Tanto que você vê várias denominações eclesiásticas, cada um com seu costume, cada um com a sua doutrina bíblica, porque entende de determinada maneira, outro entende de outra maneira. Por exemplo, Efésios 4:11, onde está escrito lá, né, sobre os dons ministeriais que Jesus deixou, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Então veja bem, você acha que todas as instituições evangélicas, elas têm, né, no seio da sua denominação, todos esses 5 dons ministeriais que estão ali? Não há, tá? Então, por exemplo, o costume que se tinha no período da igreja primitiva, que era de vender, todos eles vendiam todas as suas fazendas, todos os seus bens, e
depositavam aos pés dos apóstolos. Você acha que isso acontece hoje? Muito pelo contrário, né? Infelizmente não vou nem entrar nesse assunto. Por exemplo, a questão, inclusive das vestes da época, eram vestes diferentes, a moda mudou muito até os dias de hoje, tá? Então, assim, gente, a questão cultural, para ser um pouco, para esse vídeo não ficar tão longo, a questão cultural é que no Brasil, na cultura brasileira, eu não posso, tá? Não é que não posso, a questão de poder ou não poder é, sei lá, é muito autoritária. Mas eu digo que seja inadequado chamar Deus de você, chamar Jesus de você, ou até mesmo de tu, dependendo do caso da nossa cultura. Está escrito na Bíblia? Sim, está escrito. Nós não nos chocamos com isso. Você já se chocou alguma vez? Seja sincero. Você já se chocou alguma vez de ler, né, em uma dessas versões aqui de Bíblia, chegar lá e ler quando ali o Natanael, ele chama o Senhor de Tu és o Filho de Deus, né? Em João 1,49, você já se espantou com essa forma de tratamento, né, de Natanael para com Jesus? Eu acho que não. Você lendo, a gente não se espanta. É uma coisa que passa pelos nossos olhos. Nós nem sequer, muitas vezes, nos preocupamos com esse tipo de coisa, tá? Mas é isso, gente, que eu tinha para dizer. Talvez você possa não concordar com aquilo que eu expus aqui, a minha opinião. Eu não chamo meu pai de você, também não chamo de tu. Também eu não chamo Deus de você, também não chamo de tu. Mas sempre diz Senhor, tá? Se você concorda com isso, amém. Se não concorda, somos amigos do mesmo jeito, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olha, não se esqueça aí de curtir, de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Então se inscreva aí, dê aquele joinha, sabe? Que tá aí embaixo, dê o teu joinha, mas dê mesmo, tá bom? Jesus está te vendo. Muito obrigado, um grande abraço.